paridade das funções, ou seja, quando a função é par ou ímpar. Vamos lá? Uma função ela é dita par quando f de A em B, ou seja, domínio A contra domínio B, tem domínios opostos com a mesma imagem, ou seja, f de x é igual a f de menos x. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, se eu tenho essa função f de x, que é x ao quadrado mais 3, se eu substituir x por 2 ou por menos 2, números opostos, observem que a imagem é a mesma, que é 7, certo? Então, toda vez que eu pegar números opostos, substituir uma função e ela me der imagens iguais, assim, essa função é par. Vamos ver no gráfico. Observem aqui o gráfico. Esse gráfico, ele é simétrico ao eixo y. Então, quando é que uma função é par? Na hora que eu olho o gráfico, e esse gráfico é simétrico ao eixo y. Então, uma função par é uma função simétrica ao eixo y. Como é que eu sei que é simétrica ao eixo y? Observem aqui, eu tenho x2 com f0, x menos 2 também com f0. x4 tem f5, x menos 4 também tem f5. Observe que, se eu considerar o eixo y, se eu considerar esse eixo aqui, ó, o eixo y, um lado da função é exatamente o oposto do outro lado, ou seja, o eixo y, ele funciona como um espelho da função. E o que seria uma função ímpar? Uma função ímpar é uma função de A em B, que tem domínios opostos com imagens também opostas. Ou seja, se eu tenho f de x, a f de menos x vai ser o oposto dela. Vamos ver um exemplo. Então aqui, se f de x for x ao cubo, observem que quando eu tenho x2 e x menos 2 e substituo na função, os resultados também vão ser opostos. Eu tenho resultado 8 e menos 8. Então, toda vez que eu pegar números opostos, substituir na função e as imagens também forem opostas, essa função ela é ímpar, certo? Vamos ver no gráfico. Olha aqui o gráfico de uma função ímpar. O gráfico de uma função ímpar, ele não é simétrico ao eixo y. Observem que eu tenho x1 com imagem 1, x menos 1 com imagem menos 1. Ela é uma função ímpar, mas ó, ela é simétrica à origem, não é isso? Na hora que o ponto troca não só o eixo, não só a resposta do x, né? Ele troca o x e o y. Então, a função ímpar, a gente vai lembrar que ela é simétrica à origem. Troca o sinal do x e do y, certo? Vamos ver um outro exemplo. Espero que eu tenha te ajudado. Bons estudos!